Acho que nós já podemos estar começando, já estamos com 27 pessoas, né? E eu vou só aqui, antes de apresentar a Sheila, né, vou apresentar vocês a Sheila. Aqui nós temos bastante terapeutas artísticos já formados, colegas, temos alunos da formação e temos candidatos que já estão agora fazendo a nova turma, já temos os novos alunos que vão começar agora o curso no dia 17. Então, a maioria são terapeutas artísticos, temos também a Karen, né? A nossa Karen e Crista, a Karen é nossa madrinha dentro da terapia artística. Nossa, que bom revê-las, Karen e Crista Glass? Isso! Nossa! São elas, né? É. Então, esse é o nosso... Elas são nossas madrinhas, nossas madrinhas. São. Beleza. Acompanharam a terapia artística lá desde o início, né? A Karen ficou muito tempo com os terapeutas na formação, e agora nós somos vizinhas. Elas que encontraram esse espaço onde hoje é a formação. Elas que nos avisaram, olha, tem um espaço para alugar, venham ver. Oi. Super Que sério. lindo, que bom. Então somos vizinhos. Então, esse é o nosso público, e agora eu vou apresentar, para quem não conhece, a doutora Sheila Grande, uma representante da antroposofia, uma pessoa que há muitos anos vive a antroposofia em todos os níveis, né? O conhecimento e atuando no mundo, em vários setores, e realmente é um enorme prazer e alegria tê-la aqui conosco, viu, Sheila? Muito bom tê-la. Tanto os compromissos que ela tem, mas ela esteve presente. A Sheila, ela, tem a formação, né, médica, fez a residência dela na clínica, na clínica Tobias, e ela atua com a medicina antroposófica desde essa época. E ela, atualmente, ela é integrante da coordenação da seção médica no Brasil, né, que praticamente quase recém-chegada, né, já tem um ano que eles chegando, muito bom, né, ter a sessão médica agora aqui no Brasil. Eles têm trabalhado bastante, né, têm apoiado as instituições, têm feito um trabalho bem bonito, muita dedicação. E falando em dedicação, ela se dedica à oncologia, ampliada pela antroposofia, trabalha com doenças crônico-degenerativas e doenças infecciosas. E é docente de vários cursos, dentro da medicina antroposófica e também dentro das terapias. E ela também é palestrante internacional, onde ela desenvolve os temas da medicina antroposófica e da antroposofia. Então, isso é uma pequena parte, né, uma pequena visão do trajeto tão grande da Sheila Grande, que vai nos dar o privilégio hoje de apresentar um tema tão importante, né, que é a pandemia, e as possibilidades de transformação em vários níveis. Então, Sheila, a palavra é sua. O que você precisar, estaremos aqui. As perguntas podem ser feitas pelo chat, e nessa interação, a Sheila também vai vendo, né, a oportunidade de abrir sem ser pelo chat, não é, Sheila? Sim, a Sheila gosta dessa interação. Quem puder ficar com as telas abertas é melhor, porque aí a gente consegue conversar mais, né? É importante. Agora, quem tiver dificuldade, a Karen, eu sei que vai fechar a tela por dificuldades mais técnicas. Então, quem mais puder ficar com as telas abertas, é muito melhor falar com gente do que com um quadradinho. Sheila, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer assim, o convite, de poder estar aqui com vocês e a gente compartilhar esse tema, que é um tema de todos, é um tema do mundo, e queria agradecer isso. Eu vou falar um pouco, vou dizer mais ou menos os tópicos, eu vou trazer um pouco de quando começou a pandemia, as circunstâncias, o que significa um pouco isso, e aí como foi essa vivência no Brasil, com os pacientes, com as pessoas, esse gesto dessa doença, né? Algumas consequências são diversas, e, por último, eu gostaria de finalizar um pouco com o gesto do tratamento, porque eu acho que, já que a maioria aqui são terapeutas artísticas, de que forma vocês poderiam, talvez, aproveitar esse gesto numa terapia no sentido ou das crianças
confinadas, ou dos adultos confinados, ou das síndromes pós-Covid, que é onde pós-Covid que vocês vão poder atuar, não na parte aguda, mas na parte pós-Covid, fora a loucura toda que está acontecendo com todos, né? Pelo confinamento, pelo lockdown, pelo libera, pela negligência de tudo, negacionismos, etc. Mas vamos começar, gente. Sheila, um minutinho só, eu cometi um lapso, e eu gostaria de corrigir, peço desculpas a você, mas eu gostaria de apresentar a Adriana Mariucci, que foi quem fez o contato com você, só para ela dar um oi. Cadê a Porque eu falei de Adriana? apresentá-la a você Deixa e eu acabei ver. esquecendo. Adriana, desculpe. Adriana, Imagina, faz um Vera, mas não tem tchauzinho nada a aí. ver. Era só porque eu queria conhecer, assim, saber quem ela era, que ela não sabia quem eu era. Tá bom? Eu não sabia. Oi, Adriana. Tudo bom? Tudo bem? Desculpe, Sheila. Desculpe a Problema nenhum, interrupção. problema nenhum, Vera. Desculpa a encheção, viu? Eu fui bem insistente com você. Problema nenhum. E ainda não entreguei o negócio que ela pediu, mas está tudo certo. Aqui Tá agora está assim, quem não chora não mama. É Né? isso aí. Está um horror, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. É isso Então, aí. vamos lá, gente. Quando a gente fala de pandemia, essa pandemia, ela para o Brasil chegou em março, mas a gente pode ver um gesto dessa doença, que é uma doença que ela transgride as fronteiras geopolíticas, as fronteiras do ser humano, as fronteiras internas e íntimas do ser humano também. Em verdade, a pandemia ela é uma expressão, é uma consequência, junto com condições que a gente vai falar, é um reflexo da atuação do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com a natureza, com o nosso planeta. Então, a gente tem que entender que essa doença, ela é bem da nossa... Eu vou falar um pouco mais antropop, tá, gente? Eu não vou segurar muito o antropop, não. De vez em quando eu vou dar uma coisa a mais. Ela pertence bem à nossa época micaélica. Ela é uma doença cosmopolita, ela é uma pandemia, e ela vem como um presente para a gente acordar e despertar para muitas coisas. Então, se a gente olhar agora como é a atuação, vou começar um pouco da periferia, como é que é essa atuação do ser humano com a natureza? A gente tem que ver que a gente, com a natureza, com a Terra, com o planeta Terra, a gente percebe que realmente a gente só usa e destrói. Se a gente olhar a destruição da Terra, né? Os venenos, as coisas transgênicas, tudo que se coloca dentro de uma agricultura, a forma de explorar os metais, a gente viu ali aquele desastre ecológico de Brumadinho, que absurdo aquilo tudo, foi um desastre que era o quê? De mineração, de tirando minerais, a forma, a poluição, o que eles usam, o desrespeito do lado, a gente sempre tem, como eu posso te dizer, pobreza, onde há uma certa riqueza, há do lado também essa pobreza. Enfim, aí a gente olha esse desmatamento que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, o fogo que queimou. Eu estive agora no Pantanal, gente, que linda as forças de ressurreição e de regeneração que tem o Pantanal. São forças, agora, vamos lá, meio antropop, crísticas, que se a gente leva em conta que o Cristo se ligou com a Terra e tornou a Terra o seu corpo, e se apropriou disso, e agora ele atua a partir do etérico, o que significa isso tudo? Eu vou querer trazer questões para a gente refletir, não precisa ser agora que isso é bem complexo, mas só para começar a gente pensar isso de outra forma. O que a gente faz com as florestas? E é conhecido pelos biólogos e pelas pessoas que lidam muito com florestas que, quando o ser humano invade o espaço dos animais selvagens, né, e destrói as florestas, isso é igual a epidemias, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, Veneza, na Itália,
é uma cidade que é construída em cima de uma floresta, em cima de troncos de árvores, da floresta ali em cima da Itália, ali, como era o nome dali? Dalmácio? Esqueci o nome. Daquela floresta, Veneza vem disso. Interessante que a epidemia começou na China, sobre circunstâncias que eu ainda vou falar, e ficou muito forte na Itália, e muito nesse norte da Itália, que a gente sabe também que o ar é poluído, que tem uma série de coisas, e tem muitos chineses ali também, né, para o trabalho. E teve toda essa comunicação, porque esse coronavírus estava já acontecendo ali no Natal. Só que o mês de dezembro, o outono e dezembro, tinham circunstâncias cósmicas que facilitaram que houvesse também a pandemia. Foi uma série de coisas, mas vamos nos manter na natureza e depois eu vou para o cosmos. Então, veja bem, o que a gente pode ver? Que maneira que o ser humano trata o solo, destruindo a destruição das florestas, o fogo, a destruição para pegar madeira, para tudo, a poluição do ar, a poluição das águas. O ser humano só vai evoluir se ele levar junto consigo a evolução do planeta Terra também. Não vou nem entrar se a gente pensa na evolução de Saturno, antigo Sol, antiga Lua e a Terra, isso tudo foi criado para o desenvolvimento do ser humano. E nós estamos destruindo um futuro para as gerações vindouras. Então, e se o ser humano não perceber e não mudar a sua atitude, coisas mais fortes virão. Uma pandemia atrás da outra, e o Brasil certamente vai ser um foco. Com essa destruição toda do Amazonas, isso repercutiu no Pantanal com uma seca, com pegando fogo, né? A gente teve Brumadinho, o que a gente teve ali? Febre amarela, gente. Então, assim, as coisas elas são integradas. A Terra é um ser vivo, né? E nós precisamos reconhecer o que está contido na natureza e carregar isso para frente com outro tipo de atitude. E eu diria uma atitude já, não é uma atitude para depois. Então, a importância de saber que a natureza precisa ir junto. E aí a gente olha para os animais. E a gente vai ver que várias viroses, todas elas vêm translocadas do mundo animal, do animal para o ser humano. Gripe suína, a gripe aviária, a AIDS foi com uma destruição da floresta do Congo pelos belgas, ali tinha nos macacos, a AIDS ela translocou, ela passou para o ser humano. A gente olha aqueles, tem várias, a tuberculose, várias doenças do sarampo, que tudo vem dos animais que são submetidos ao estresse. Se a gente pegar a galinha, por exemplo, né? A galinha ela fica no puleiro, coitadinha, ela não anda, com a luz acesa direto, um estresse danado, ela come uma ração horrorosa, ainda tem nessa ração antibiótico, tem nessa ração hormônio para ela desenvolver um peito e suas carnes ali, e se passar um cachorro latindo perto, várias caem de estresse, mortas. Então, o que a gente faz com os animais é uma coisa assim horrorosa, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, o boi, o gado ainda pasta. Na Europa, eles ficam num quadrado, comem do lado, aí o quadrado anda para frente, aí come do lado, porque aí não desenvolve músculo, a carne fica macia e vai comendo quadradinho por quadradinho. Então, assim, a gente não deixa o animal ser animal, né? A gente maltrata, a gente estressa, e isso faz com que a gente tem uma responsabilidade e esses vírus se desloquem. Como a gente vê aquele mercado chinês, Deus me perdoe, quando a gente olha tudo aquilo ali da forma com a qual é submetida. E aí vem do morcego, né, gente? Não vamos nem entrar em grandes detalhes para a gente ir adiante. Então, a gente pode ver como o ser humano se revela na sua atitude perante o nosso planeta, né? A gente precisa
daquela escandinava que ficou, esqueci o nome dela, com aquela placa, vendo pelo futuro. Você vê que os jovens, vários já nascem sendo veganos, já não querem mais esse maltrato com os animais. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser vegano ou vegetariano, até mesmo porque para poder ser vegetariano precisa poder, não é só querer, precisa poder. Seria desejável que todos fossem, mas precisa ter a capacidade, a força digestória de tirar do alimento vegetal as proteínas, a vitamina B12, tirar as coisas todas. E, para isso, precisa ter uma força digestiva, uma força encarnatória muito boa. E isso, inclusive, é que deixa também um sistema imunológico extremamente saudável. Né? Então, temos uma coisa que Tavegman diz que curar é a gente entender, compreender a relação entre o cosmo, entre o ser humano e a Terra. E aí a gente vai ver mais um ponto. A gente olhou rapidamente o âmbito de como o ser humano lida com o planeta. Agora vamos ver que condição que já no dia 7 de abril de 1920, há 100 anos atrás, Rudolf Steiner fala no curso de Ciência Espiritual e Medicina, 18ª palestra, acho que 18ª ou 19ª, ele fala dessa constelação que a gente acompanhou aqui no céu durante a pandemia. Assim, da minha janela eu abria, via todo dia Saturno, Júpiter e Marte. E o que acontece? Essa constelação, desde do outono e inverno de 2019, inverno europeu, tá? Então, assim, o final do ano de 2019, e especificamente em dezembro de 2019, o que está acontecendo nesse período? É um período onde a influência solar ficou diminuída como não ficava há pelo menos uns 200 anos. Isso fez com que radiações outras externas atuassem. E isso tornou uma predisposição a uma infectividade maior ao coronavírus. E isso hoje os virologistas sabem também. Não é só mais uma coisa assim antroposófica, mas eles também têm consciência disso. E Saturno ficou muito próximo de Júpiter, como já não ficava há 400 anos. E essas constelações, da forma que elas se apresentaram com relação à proximidade do Sol, isso criou influências que atuou e tornou a predisposição a essa pandemia também. Mas, sobretudo, gente, é um conjunto de coisas, né? É o cosmo e, principalmente, essa atuação do ser humano, novamente, consigo, com o outro, com a sociedade e com o planeta. Né? Então, a gente viu a parte do planeta e agora essa parte mais cósmica também, para a gente ter uma ideia dessas atuações, desse cenário que se criou propício ao desenvolvimento dessa pandemia. E a gente vê, de certa maneira, ele fala também, uma fraqueza nos órgãos dos sentidos e uma fraqueza neurosensorial. E o que a gente vê e ouviu falar de tempestade de proteínas, de citocinas, que são substâncias que provocam inflamação. Então, a gente vê que faltou essa força de contraposição a um processo inflamatório. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais adiante, dando imagens para vocês um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais detalhadas para a gente entender isso melhor. E aí, o que a gente pode chegar? A gente chega ao ser humano. E vamos chegar aqui no Brasil, gente. Vocês não têm noção, quer dizer, vocês não têm noção, todo mundo passou, né? Todos nós temos noção. Mas, assim, em março, quando foi decretado o lockdown, o desespero das pessoas
o desespero das pessoas foi uma coisa assim inominável. Só quem passou por isso como médica, onde os pacientes ligaram, é que você vai entender o que foi isso tudo. Eu posso compartilhar com vocês que eu, de março a junho, eu dormi 3 horas por dia, 4 horas, às vezes menos. Foi uma loucura. Esse meu celular, e ainda vi paciente também, assim, era chegar, bater, as pessoas ligavam para mim gritando de desespero, de medo, o que significava isso tudo, porque hoje é uma ideia, a gente aceita a pandemia, aceita, reclama, hoje já estamos em outros estágios, mas esse momento, esse ponto de virada, foi muito forte, as pessoas gritando, elas gritavam no telefone. Eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, o que eu faço, né? E a gente não, sem saber como é que era essa fisiopatologia. Todo dia lendo artigo cedo, as revistas internacionais abriram todas para a gente poder ler e ver. Publicações que você lia não dizia nada. Aí as primeiras informações que a gente tinha era alta infectividade, a velocidade de infectar esse vírus e, com isso, causando um colapso sanitário, um colapso do nosso sistema de saúde, que já é a desejar, né? E o que acontecia? Foi assim, como é que era isso? Os pacientes, eu sempre quando começo uma palestra, eu dou a imagem bem de uma carioca que vive no mar, né? Assim, a impressão que eu tive é que se criou uma onda e as pessoas começaram a ligar os pacientes a vir, assim, sabe? Que tinha que pegar todo mundo pela mão e vamos embora furar essa onda. E assim fomos, né? E, de início, aprendendo, para mim, era muito importante aprender o gesto dessa doença, porque a fisiopatologia nós desconhecemos, nós temos fatos que a gente sabe que faz essa tempestade de proteínas, de citocinas, que provoca uma reação inflamatória. Depois se descobriu que também isso altera o plasminogênio, enfim, falando de uma forma fácil, ocorre uma coagulação excessiva. Aí se descobriu que essa doença tem um ritmo semanal, gente, um ritmo do corpo astral. Lembra disso? Recapitulando, o ritmo de um dia do eu, da semana, é do corpo astral, da parte psíquica, mensal é da parte vital e do anual é do corpo físico. Então, se você quer tratar alguma coisa para mudar o corpo físico, que já está no corpo físico, você tem que tratar 1 ano. Se você quer atuar na parte mais psíquica, tem que ter algum tipo de ritmo semanal. Isso para nós médicos, mas para vocês terapeutas, eu estou realçando porque é uma coisa também importante. Então, nós descobrimos que essa primeira semana da infecção é o vírus como que arma o circo, vai o processo inflamatório. O período de maior infectividade é aquele período ainda onde não surgiram os sintomas. Quando surge, aí a gente começa a contar dali e a gente vai ter essa primeira semana que você tem essa multiplicação. E na segunda semana é que a gente tem a complicação. É uma regra. Você imagina a alopata dizendo para você do 8º ao 14º dia, a coisa acontece, complica. Do 8º ao 12º, principalmente. Parecia uma regra. E impressionante isso, como isso foi tão forte, gente. Foi não, como isso é, né? Como isso é tão forte. Então, eu olhando isso, eu disse, eu já comecei a tratar, e graças a Deus, graças aos pacientes que tiveram essa confiança, e aí veio um elemento que eu logo percebi, porque junto com isso veio pânico, gente, veio pânico, veio medo. Em verdade, pandemia, ela traz à tona 3 forças adversas que todos nós temos dentro de nós, que vem a ser o medo, o ódio e a dúvida. Todos nós temos isso dentro da gente. E o primeiro que se mostrou no início da pandemia, com toda a sua
força foi o medo, era pânico das pessoas gritarem. Nunca, gente, a minha palavra atuou tão forte. Eu estava até com medo de mim. Eu disse, gente, eu estou fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa tá... Eu olhava para a pessoa, tentava ver cadê o eu dela. Eu falava alguma coisa simples, que se eu falasse em outra situação, nunca ia atuar como atuava. As pessoas acalmavam. Aí eu disse, gente, que isso? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso já virou bruxaria quase, porque elas estavam tão desesperadas, aí chamava, disse, não faça isso. Ou dizia, calma, vai dar certo, vai passar. O que eu falasse dava a impressão que atuava acalmando. Aí eu disse, ih, meu Deus, o negócio tá esquisito. E era uma situação totalmente única, né? Porque de um dia para a noite a gente não sabia se isso era uma guerra bacteriológica, o que estava acontecendo. Aí depois os hospitais lotados, as pessoas morrendo, a mídia fazendo uma festa, um desespero para nós. E veja bem, quais foram as pessoas que não pararam de trabalhar e que não ficaram limitadas a nada? Os profissionais da área de saúde. Em verdade, o médico e a enfermagem e os profissionais que estavam, fisioterapeutas, diretamente ligados. E aí eu pensei, nossa, isso karmicamente, o que significa? Nós estamos tendo na humanidade a atuação conjunta de Micael e Rafael para a cura. E Rafael, para que Rafael atue, ele precisa ter duas pessoas. Assim como a frase, né, que o Cristo fala, para que aonde tiver dois ou mais em meu nome, eu vou poder atuar. E uma das características dessa doença, em virtude desse pânico que as pessoas passam, é que a gente tem que acompanhar o paciente, gente. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ligar todo dia. E nesse acompanhar e ligar, e eu não sabendo se o que eu estava dando ia dar certo ou não, bem alma da consciência. Estamos no desenvolvimento da alma da consciência, onde todo velho não serve. Tudo que a gente tinha como parâmetros para a vida não dá. Alma da consciência, aonde o nosso egoísmo, para a gente se individualizar, está ao máximo, né? E o que a gente vê nessa pandemia são aqueles que ficam mais egoístas, que queriam comprar respirador para ter para si e não comprar respirador para servir as pessoas. As coisas mais loucas, elas se manifestaram, né? E o ser humano teve que esbarrar com seus próprios valores, os valores individuais. E isso se mostrou nessa pandemia. Eu já vou falar do confinamento e da solidão. Mas esse medo, esse pânico, na minha opinião, ele é um reflexo psíquico dessa tempestade de proteínas, né? E vou falar no tratamento. Por favor, me peçam para no tratamento eu detalhar isso um pouco mais, porque foi assim que eu montei rapidamente um tratamento, e esse tratamento deu certo, e a partir daí eu apoiava as comorbidades do paciente e sempre muito atenta à parte respiratória e cardíaca, que eram as que pareciam as maiores complicações, só que essa doença é sistêmica, ela acomete todos os órgãos. E a gente está vendo cada coisa que é diferente com o acometimento disso tudo. Então, gente, esse medo, a gente tem que ver aonde está o medo para a gente. Está no sistema metabólico, né? A gente não lida no sistema metabólico com vida e morte, aqui é a sede do medo. E esse medo, e aí a gente vai para o fígado. O fígado é um órgão da vitalidade. A gente sabe que se o fígado fica doente, a gente não tem nem força para levantar o braço, a volição, o movimento, querer realizar algo. E o Steiner fala mais uma outra coisa muito interessante: o fígado é o órgão da coragem, né? E o que a gente tem? Tempestade de proteínas, de citocinas. Então, eu sempre que tenho virose, ou pessoas que têm resfriados, gripes de repetição, o que eu faço? Eu trato o fígado. Aliás, a gente sempre trata o fígado, a gente nunca erra, porque sempre tem que tratar o fígado, mas enfim.
Por que que trata-se o fígado? A gente observa que o fígado é um órgão que ele só adoece por vírus, né? A vitalidade tem a ver com o vírus, né? A gente sabe, por exemplo, que o corpo etérico, quando se metamorfoseia, né, qual a relação das forças etéricas com o pensar e com o neurônio? O neurônio quase não tem vida. E o vírus tem o quê? Um neurotropismo, né? O vírus é um ser bastante... Assim, daria para falar só sobre o vírus, gente. O vírus a gente está vendo só do ponto de vista ruim, mas nosso genoma é construído de vírus. Os vírus que equilibram os biomas e microbiomas, né? Os vírus constroem o mundo. Só uma pequena percentagem de 1 a 2% que, através dessas condições que nós criamos, é que se tornam patológicos, e ele virou um vilão, né? Então, assim, a gente tem que ver que condições a gente cria dentro da gente para se tornar susceptível a isso. E é muito delicado falar sobre isso, porque essa susceptibilidade viral tem muitas vezes quem não está sobrecarregado intelectualmente, quem não está correndo, quem dorme pouco, né? Isso tudo, sempre que baixa a vitalidade, a gente fica mais susceptível a gripar, a ter viroses. E tem aqueles tipos bem encarnadinhos que eles, assim, na digestão, no trato digestório, que eles nunca gripam, né? Então, assim, a gente tem que ver como são essas forças, né? Como é em cada um. Mas o fígado é um órgão que precisa ser tratado em qualquer virose, especialmente no corona. Veja bem, as proteínas são elaboradas no fígado, a coragem vem no fígado. Essa tempestade de proteínas, de citocinas, para mim, tem um espelhamento na psique como medo. E do medo vai ao ódio, e daí a dúvida. E a gente vai ver que, ao longo dessa doença, o que iniciou como um pânico e como um medo, agora, com o tempo, está o ódio, a raiva, as pessoas impacientes, as pessoas estão muito agressivas, né? A dúvida, a incerteza do futuro. Muita gente perdeu o seu emprego, muita gente perdeu a capacidade de trabalhar ou de ganhar comida. Gente, essa pandemia, ela revelou muitas coisas. Ela revelou o ser humano consigo, ela revelou essa discrepância social, né? É uma tragédia, gente. As pessoas estão morrendo de fome. E assim, perto da gente, crianças passando fome, ser humano passando fome, pessoas que têm que lavar a mão e nem sequer tem água em casa, e muito menos sabão. A gente não tem um sistema sanitário adequado, né? Sabe, é uma coisa inominável, não dá mais para continuar, não dá mais para continuar essa vida econômica onde são pessoas tirando de outras, né? E aí a gente vê, sobe bolsa, cai bolsa, é assim, sabe, essa forma de lidar com a economia e com o outro não pode continuar mais. Alguma coisa realmente através da consciência nossa tem que mudar. Tem que mudar como nós, o que a gente pode hoje fazer pelo mundo olhando tudo isso. Não dá mais para a gente ficar só assistindo, esperando que alguém mude, né? Essa passividade não dá. Isso é um gesto do tempo, do desenvolvimento da alma da consciência, aonde eu decido sair do meu egoísmo de ver as misérias do mundo, de ver o quanto se precisa. Só isso é capaz de tirar as pessoas do seu mundo, do seu egoísmo e do seu conforto, né? Está muito sério a nossa situação social, gente. Está muito duro, está muito difícil. Essa pandemia atingiu a todos em maior ou menor grau, né? Claro que comedida cada situação social das pessoas, mas a coisa está trágica. As pessoas estão passando fome, né? Eu fui agora para ver coisas no Pantanal. Nossa, crianças passando fome porque tinha lá na igreja o cara que fazia a comida, dava sopa. Não pode mais juntar pessoas, não tem mais isso. As crianças não vão para a escola, né?
E aí, esse confinamento, quando a gente pensa em medo e no confinamento, surgiu mais um outro elemento muito grande, muito importante, que todos vocês estão esbarrando. A gente vê assim, as pessoas foram para o computador, foram para as mídias, ficaram agressivas. Isso é totalmente manipulado, a mentira corre solta, a polarização, as pessoas até, a gente já viu a polarização antes na eleição presidencial, nossas famílias, um não falando com o outro, não aceitando opinião diversa, ou uma opinião que não é a sua. Então, assim, a gente vê essa polarização, a gente vê essa agressividade, isso tudo em cima do ser humano. Nós contribuindo para tudo isso, isso é um ato nosso. Né? E que a gente entra nesse mundo, nessa correria, em tudo isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção como todas essas coisas atuam. E aí veio o confinamento, e aí as pessoas tiveram que se confrontar com seus valores individuais. Então, o isolamento ou confinamento, ele pode ser uma solidão muito bem-vinda. E essa solidão pode ser bem-vinda, puxa, que bom estar comigo mesma. É sempre dois, eu estou bem comigo mesmo ou eu estou mal comigo mesmo. Né? Então, tem um grau de isolamento que é como você está numa ilha, e você está numa ilha e você pode olhar a paisagem, você pode manter o contato com o mundo através dos seus pensamentos, interagir de diversas formas, ou você até interage através da mídia, só que aqui nós temos uma coisa que não é verdadeira, né? Mas foi ótimo, quantos grupos de estudos, quantas coisas aconteceram, mas tem que pensar que a força do real encontro é muito diferente, e hoje eu acho que a gente pode perceber, do que esse encontro aqui, que a gente sai sem força depois, não aguenta, tá com dor na vista, tá com dor de cabeça, tá com não sei mais o quê. Não é? A gente hoje vai valorizar cada encontro, que coisa maravilhosa. E então ainda poder se abraçar, dar um beijo, isso aí já está assim. Esse isolamento, principalmente de início, porque aqui no Rio de Janeiro está uma anarquia, gente. A gente chega aqui no Rio, está um negacionismo total. Acho que aí em São Paulo também, mas aqui no Rio, meu Deus do céu, a praia está de verão, todo mundo sem máscara, todo mundo nos bares, nas coisas, e eu acho que a gente... Por isso que eu quero passar por essa fase. Né? No início, esse medo e esse confinamento deu muita... As neuroses pularam, a solidão, lidar com a solidão. Se você tem uma riqueza interior, essa solidão até faz bem, porque você fica criativo, você pensa, mas é uma solidão onde você tem uma vista e você se comunica. Quando a solidão ela se aprofunda e se acirra, e fica aquela solidão onde você perde o contato do seu mundo interno com o mundo externo, você aniquila, de certa maneira, isso. Hannah Arendt fala isso de uma forma muito bela, não sei se eu vou achar tão rápido aqui. Se você não se sente reconhecido pelas outras pessoas, se você não se sente tendo um pertencimento a nada, essa é aquela solidão que chega ao patológico, e a gente viu que várias pessoas cometeram suicídio ou ficaram numa depressão e não conseguiram sair de si e manter esse contato com o outro de alguma forma. E um contato não é só com o outro, não, é um contato consigo, gente. Eu com os meus pensamentos. Porque a solidão saudável é aquela que eu estou comigo mesma e estou feliz de estar comigo. Se é infeliz eu estar comigo, então a gente caminha numa condição de confinamento para essa solidão ruim. A solidão boa é aquela que é bom você estar consigo. A solidão ruim é aquela onde você não se sente reconhecida pelo outro e pertencimento nenhum. E aí vem uma coisa
muito séria, porque aí vem todas as doenças e isso se manifesta de uma forma muito colorida. E eu creio que todos vocês têm contato com tudo isso, né? A gente vê que as pessoas estão ficando esquisitas, estão ficando muito agressivas, porque a gente está lidando o quê? Com as nossas forças adversas, né? Esse medo coletivo que surgiu quando a pessoa adoece, se a gente não acompanha o paciente, ele logo sintoniza com esse medo coletivo e é difícil de tratar, e ele complica. E eu vi isso nos meus olhos. Gente, eu já tratei de 303 casos. Acho que mais, porque chega uma hora, eu não tenho mais saco de contar, esqueço de um, de outro, de 5, de 3, de 4, sei lá. Enfim, 303. Então, eu estou falando a partir de uma experiência de um N, como a gente diz, assim, de um número de pacientes que não é pequeno, né? Então, assim, é bem interessante a pessoa diz, puxa, Sheila, você ficou doente, você teve corona? Eu acho que eu tive lá no início, porque os pacientes tossiam na minha cara, no início tinha muita tosse, e a gente nem sabia ainda que era corona. Meus primeiros pacientes foram no carnaval. Aliás, peguei caso grave, já jovem, 29 anos, colega, médica, residente. Foi, assim, uma coisa difícil, nem sabia que era corona, e ela saiu, gente. Tu estava tomando Clavulin, não estava adiantando, fez uma tomografia, era carnaval, eu fui para a Argentina, e na véspera eu a vi, pedi os exames, aí quando deu aquelas imagens, naquela época a gente tinha recebido por SMS como eram as imagens do corona, tinha vindo da China, então tinha um SMS que a gente tinha várias imagens tomográficas das lesões que o corona provocava, mas isso aqui ainda não era realidade para a gente. E aí eu viajei, eu não sabia, ela foi para o hospital, fez um raio-x, não deu nada, estava com febre, já estava tomando Clavulin, eu disse, toma azitromicina, combina, porque pode ser uma pneumonia atípica, eu estou viajando, pedi todos os exames, toxoplasmose, não sei o quê. Ah, e toxoplasmose, 10 radiologistas viram o exame, a tomografia dela, e achavam que era um toxoplasmose, e nada, não era nada disso. Ela foi internada no isolamento, como ela é filha de uma pessoa que tinha lá, a mãe conseguiu ficar junto, e aí ela dessaturou, foi para 88% de oxigênio. Não sei se eles viram, eu sei que ela conseguiu sair, ela melhorou, e pediu, pelo amor de Deus, para o infectologista, porque isso eu estava na Argentina. Aí assumiu um colega e ela pediu, pelo amor de Deus, para ir para casa, foi para casa, começou a tomar nossas medicações, e em 2 semanas, se você vê a TC dela, que foi um nível de severo a crítico, pegou mais de 70% do pulmão dela, teve derrame pleural com que a categoria de severo a crítico, ela podia ter morrido, né? Ela recuperou isso tudo, foi para casa, ficou tomando bolinha, porque os antibióticos não funcionaram. 2 semanas depois, essa tomografia estava assim, resolvida uns 75%, né? Maravilhoso. Esse é um dos casos assim bem bonitos, né? Que ela teve, e muito difícil. E foi assim, a gente, é corona, depois que veio, é corona, isso foi no carnaval. Depois que veio ela, a TC dela, depois foi vista por todo mundo, que aí a gente começou a ter experiência, não teve um que não dissesse que era corona, nenhum exame dela nunca deu positivo. No início também, os nossos PCRs eram horrorosos, não funcionavam para nada, né? Eram altamente duvidosos, depois que começou a ser feito realmente de uma forma melhor. E é isso, gente. Então, para vocês terem uma ideia, como que essas coisas podem acontecer. Ao longo dessa pandemia, o que está vindo? A raiva do confinamento, o ódio, e esse medo, para mim, quando a gente tem uma situação de medo, o que acontece? A razão se desloca, até mesmo uma pessoa confinada, um animal confinado para morrer, ele tende a desmaiar, ele tende a perder um pouco a consciência. O que a gente vê agora? Isso sou eu que estou achando, tá?
esse negacionismo que tem da pandemia, que é uma coisa assustadora, como em Manaus, aqui no Rio de Janeiro, está assim, gente, está todo mundo na praia, nos bares, restaurantes, tudo cheio, as pessoas respeitando poucos, vários lugares as pessoas não estão usando a máscara, não estão respeitando essas coisas todas, e eu acho que isso é uma imagem igual e contrária a esse medo enorme que tiveram no início, né? Não vou falar de Madureira, que são bairros mais aqui da periferia, que nunca parou, tá? Mas, assim, pensei que a Rocinha, as pessoas também fossem morrer uma atrás da outra, feito carta de baralho. Estava desesperada com isso. Graças a Deus, isso não aconteceu. Então, assim, a gente tem... Manaus está lá com falta de ar, isso tudo. Por quê? Porque colapsa. Agora surgiram vírus que se multiplicam muito mais rápido do que o coronavírus inicial. Por isso que essas coisas estão acontecendo em Manaus. E interessante, Manaus é no Amazonas. No Amazonas a gente tem o quê? A queima das florestas. Não é isso? Então, assim, toda essa falta de política de saúde, esse exemplo de pessoas, esse desserviços de pessoas, né, do governo, que poderiam ser exemplo de alguma coisa e de nada são, só serviram para confundir a população e desorientar, é muito grave. Não tivemos uma política decente de saúde para lidar com a pandemia. Então, assim, são muitos fatores que fazem com que o medo, a desinformação, aí começam as coisas mais absurdas aí a acontecer de tratamento, de coisas absolutamente comprovadas que não funcionam, colegas, inclusive, usando, colegas, inclusive, hoje, agora, dando remédio de qualquer maneira, né? Assim, eu disse, gente, isso é feito por um médico. São coisas, assim, muito impressionantes. E isso tudo tem a ver com o nosso tempo. Isso é um lado. E o outro lado são aquelas pessoas que estão se mobilizando e tendo outra atividade. Estão vendo que estão tendo aquela situação de ajudar o outro. A gente só vai sair dessa pandemia se a gente sair do egoísmo. Para que uma pandemia se resolva dessa e essa situação em que está o mundo e a humanidade, é só se nós começarmos a nos preocupar com o outro. E aí caiu tão profundamente para mim uma frase que o Steiner fala, que a maior importância do nosso eu é reconhecer o outro. Isso para mim caiu tão fundo, sempre falei isso, sempre repeti, como nunca, gente. A maior importância do meu eu é reconhecer o outro. E quando o outro é reconhecido, o sistema imunológico dele também é valorizado, reconhecido também pelo seu eu. Não é reconhecido nos defeitos, é eu reconhecer e reconhecer aquela pessoa como ela é, isso modifica o sistema imunológico da pessoa. E isso dá um caminho para um futuro que a coisa só vai funcionar quando eu sair da minha individualização egocêntrica e me colocar para servir ao outro também de verdade, né? Então, assim, quais são essas possibilidades de transformação? Elas são muitas para cada um de nós, e não dá mais para a gente ficar só esperando que alguém faça isso pela gente. Nós temos que fazer como é possível hoje, tomar medidas, tomar ações, se juntar, sabe? Não é possível a gente não fazer nada. Né? A própria coisa, o Steiner fala que se a gente meditasse, a gente impediria muitas catástrofes naturais e muitas catástrofes na humanidade. Então, ele ainda fala mais uma pérola, né? Aliás, ele fala várias, eu vou dizer apenas algumas pouquinhas, mas assim, outra coisa, assim, eu me dediquei muito ao tratamento das arboviroses, que é a dengue, a chikungunya, eu tenho muita experiência com isso. Aqui no Rio de Janeiro é bom, assim, só de dengue eu já passei por umas 9 epidemias, né? Mas já na primeira, graças a Deus, assim, descobri como tratava isso. E o que a gente vê?
com tudo isso. Aí procurando, estudando, tentando entender, né, e que hoje serve para o coronavírus, ele fala assim, o medo é um dos maiores alimentos para esses seres que provocam infecção. Eu não sei se tem gente que não é antropop aqui, então por isso que eu não vou falar com todas as letras como ele fala. Mas assim, ou vou falar, vamos chocar alguém aí. É Eu o acho que seguinte, a maioria da antroposofia, viu, Sheila? a maioria antropop, então ele Sim. fala assim, gente, que o medo alimenta os seres arimânicos durante o sono. Então, todo medo que você teve durante o dia, isso vai alimentar os seres arimânicos, que a melhor forma de você fazer uma profilaxia contra a infecção, e na época não se chamava vírus, eles chamavam bacilos, né? Seria você trabalhar espiritualmente algo. Ter um trabalho espiritual, um cultivo disso, que isso seria a melhor forma. Aí entra um perigo que se um antropósofo meditante adoecer de corona, que ele não faz isso. E aí entra novamente a nossa vontade sempre de estar julgando o outro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas é uma realidade que, para mim, hoje, isso para mim é uma verdade experienciada, porque a gente tem que, gente, refletir sobre as coisas. A gente tem que refletir o que é isso. A gente tem que refletir a nossa vida, o momento, a atualidade, como vamos atuar, como vamos fazer da melhor forma, né? E esse medo, ele é o alimento para a pandemia, ele é um alimento para o vírus, no sentido do vírus ruim, porque o vírus constrói o mundo. Olha só, algo que constrói o nosso genoma, ganhou o prêmio Nobel, o cientista que descobriu que o nosso genoma é construído de vírus. E que são os vírus que equilibram os biomas. Então, assim, a gente tem que pensar como lidar com tudo isso. Eu falo muito, já falei quanto tempo aqui? 20 horas. Eu tenho um tempinho ainda para falar. Tem bastante tempo. Tá dando para entender isso, como eu estou trazendo? Porque eu não fiz nada de slide, diapositivo, porque eu sou muito ruim nisso, eu tenho que pegar uma nenenzuda para fazer para mim. Então, eu estou só falando para vocês. Está dando para acompanhar? Tá? Sim. Ótimo. Então, assim, quando a gente olha isso tudo, então a gente viu o medo, a gente viu essa raiva, essa violência. Aqui embaixo, eu moro de frente para a praia, aqui embaixo as pessoas, um passa perto do outro, o cara reclama porque passou perto, o outro vira. Gente, eu não vi essa cena, com a graça de Deus, mas ele enfiou um murro na cara do outro, que cresceu o negócio. A menina aqui do condomínio reclamou que tomou uma bolada, que fica aquela gente toda jogando bolinha, e a pessoa não consegue chegar no mar porque estão aquele bando de retardados jogando bolinha. Tem um nome isso? Altinha. Altinha. Aí, puxa, a menina reclamou, o cara segurou ela, veio a namorada, deu um murro na barriga, um chute do lado. Eu disse, gente, o que é isso? Você questiona qualquer coisa, as pessoas estão muito agressivas. Estão muito agressivas. Esse ódio, essa contenção toda, isso está pulando agora de uma forma assustadora. A dúvida e a incerteza no futuro e em tudo está corroendo. Então, nós todos, coletivamente, estamos na época de Micael, onde o ser humano já atravessou o limiar, esbarrando, né, com as forças adversas que nós precisamos trabalhar na gente, né? Porque não dá para trabalhar no outro, mas a nossa dá, né? A nossa dá. Eu, por exemplo, eu não tenho, até hoje, não tive assim, graças a Deus, deixa eu bater aqui, medo do corona. Mas como é que o corona me pegou? Ele me pegou me tirando o ar, me tirando a pausa, né? Trabalhando que nem uma louca, né?
Então, assim, todo mundo tem uma fraqueza, porque a minha fraqueza é aí. A minha fraqueza não é o medo da doença, a minha fraqueza é o limite para dar e dar pausa. E na pausa, respirar é dar pausa. Então, você pode ser asfixiada de diversas maneiras, entende? Cada um comedido ao seu cada qual, né? Cada um com seu cada qual. Então, é muito curioso que todos nós passamos por experiências comedidas a cada um. Não tem isso, mas tem aquilo. É sempre assim. Eu gosto de dar esse exemplo porque alguém me perguntou, puxa, mas e você, não sei o quê, não sei o quê? Eu disse assim, minha filha, olha, não sou anjo, não, estou longe, aliás, disso. Né? Aonde que eu sou pega é de forma diferente, mas é respiratória. Né? Então, assim, todos nós temos que lidar com isso. Agora, eu vou entrar rapidamente na imagem do tratamento, não no sentido do tratamento medicamentoso, mas das substâncias como imagem. Então, o que eu logo de cara percebi? Que assim, eu queria pegar o gesto da doença. O que a gente pode depreender de cara? Que o eu, de alguma forma, é botado para fora. O sangue coagula, esse equilíbrio entre coagular e fluir que tem no sangue é perdido. Tende a algo que seca e endurece. Né? A gente tem uma tempestade de proteínas inflamatórias. A gente sabe, estudando ciência espiritual e medicina, que esse homem inferior, quando invade, passa por esse limiar que tem entre o coração e pulmão e vem para o homem superior na cabeça. E aí, forças proteicas albuminizantes, qual é o medicamento que se opõe a isso? São as forças antimonizantes, é o Stibium. Então, e o Stibium é muito interessante porque o Stibium é um medicamento que ele atua como substituindo a organização do eu, ele harmoniza a parte anímica e psíquica que liga com a parte etérica e física. A nível de etérico, ele trabalha a proteína, a nível físico, contra as forças eletromagnéticas. Então, quadrimembrei o Stibium para vocês. Isso eu dou uma aula de Stibium, que eu amo esse metal. Né? E esse medicamento, eu estou dando a imagem deles para vocês, porque vocês têm que ver algo que dê força de forma e estrutura no campo das proteínas. Se virem de que maneira vocês vão fazer isso. Né? Precisa o que também que vocês vão pegar agora? Vocês vão ver... Bom, deixa eu terminar isso antes de pular. Então, aí, para eu chamar a organização do eu, o eu para dentro para assumir as suas funções, eu pensei assim, puxa, todo mundo dando ferro fosfórico, porque é um ferro que atua muito no pulmão. Eu não, eu dou ferrum siderum. E por que ferrum siderum? Porque é um ferro cósmico. E o ser humano, o eu que nós temos de mais espiritual não é deste mundo terreno. Então, o ferro siderum atua melhor nisso. Entrei com substâncias também, aonde eu fortaleço a organização do eu a nível neurosensorial com processo de luz, gente, processo de luz, silícia. Com o ferro, não entrei com ferro fosfórico, entrei com ferro siderum no meio, né, no rítmico, e com fósforos no sistema metabólico. Né? Todas as reações de ATP a nível hepático são com fósforos, ATP, P de fósforos. Né? Então, assim, você faz medicamentos com isso, e vocês têm que pensar na terapia artística como que vocês chamam essa individualidade com processo de luz, com processo encarnatório e com processo do eu a nível metabólico, dando esse processo de luz dentro de uma coisa digestória. Né? Aí vocês têm que pensar, divirtam-se.
E aí, conforme a comorbidade que cada paciente tem, a gente tem que ver. E aí, olha só aonde mais vocês vão poder atuar e muito. Estou falando da doença, não estou nem falando das crianças, coitadas, ou dos adultos que precisam da arte, que precisam respirar de outra forma com a pintura. Vocês têm, assim, um instrumento maravilhoso com as cores, né, com as técnicas que utilizam. Vocês vão também ver na síndrome pós-Covid aquelas pessoas, por exemplo, que estão aparecendo com parestesias, com dormência, com sensação de membro pesado. O que vocês vão fazer para aquecer a mão, para essa parestesia, para escovar ou para trabalhar com materiais que vocês possam despertar mais essa sensação tátil, ou os movimentos que vocês façam, ou seja, de desenho de formas, eu sei lá, o que vocês inventem de fazer com a euritmia, eu sei, porque com a euritmia eu faço. Eu tenho formação de euritmia curativa em Stuttgart, na Alemanha. Então, assim, eu não procuro atuar como euritmista curativa, porque só se eu for duas, né? Já não dá. Mas, assim, um paciente ou outro eu pego. E foi interessante que ontem eu tive no consultório uma paciente que veio com síndrome pós-Covid. Eu não a tratei, ela é sobrinha de uma paciente minha que encaminhou para eu tratá-la. E ela está com dormência, já melhorou 70% com a medicação que eu dei. E aí eu fui conhecê-la, que eu fiz uma consulta online, aí eu fui conhecê-la, eu já peguei ela pós-Covid, ou seja, com uma síndrome pós-Covid, com essa dormência, sensação de peso do braço, consciência, o pé dormente. Aí eu fiz com ela euritmia, e o fonema dos poucos que eu fiz que mais atuaram foi o S. O S. Que é um fonema que é o quê? É um fonema que traz o elemento do calor, né? E aí a gente já vê que no nervo, a organização do eu, a gente não estudou aquilo no Homem Invisível, né? A organização do eu atua diretamente no nervo, né? E aí o S, nossa, ficou igual meu braço junto com o outro. Então, assim, existe uma riqueza de formas terapêuticas que vocês podem atuar muito grande. E vocês vão pegar agora as síndromes pós-Covid, que vocês vão poder tratar, e fora isso, ao longo da pandemia, toda essa terapia, quando eu olho para a Cecília, eu sempre vejo o trabalho que ela fez com as crianças, lindo, né? Tudo isso que vocês têm para fazer, coitada das crianças, gente. Imagina as crianças sem escola, online, cada vez mais nesse mundo virtual, que é um mundo que não é verdadeiro, aonde os sentidos, o que você olha não é real, é um monte de ponto, as cores não são verdadeiras. Isso acaba com a sua visão, com o que você ouve, com o que você vê, com o que você deixa de se representar e formar força de imagem interior para ter pronta fora, com tudo aquilo que você muda e fica com movimentos rápidos e automáticos num processo de animalização, porque o reflexo ele é medular, você encosta e retira, aí você vai ver por que você retirou, picou, queimou, e todos esses joguinhos, ou a rapidez de lidar com tudo isso, é exatamente medular, não sobe para o sistema nervoso para reflexão. Então, fica todo mundo mais nervoso, mais agitado, mais impaciente. No computador, a gente é super poderosa, faz tudo o que quer, muda tudo, tudo é rápido. É um tempo que não é tempo, é um tempo irreal. Então, assim, se eu começar a descer a lista, benza-te Deus, não é? Todas essas coisas precisam ser levadas em conta. Então, o tratamento, a gente vai tratar o fígado, a gente vai ter puxada do eu com ferro-siderum, a gente vai ter, para abafar essa primeira fase, principalmente, a primeira semana do Covid, com essas forças antimonizantes. Eu faço fórmula também, mas não convém aqui, para dar para o vírus, para a infecção, e são sempre coisas de cobras, coisas que provocam a acidez, coisas que podem regenerar aqui, e principalmente
substância anti-inflamatória, né? Que quando já pega paciente... Assim, meu paciente mais velho tem 97, que eu tratei. Aí veio 97, 92, com tumor de próstata, 90 com enfisema, fumante, tabagista, 84 com tumor de mama, e por aí vai, um monte de comorbidades, pacientes com comorbidades diversas, 44 anos com esclerose múltipla, 73 anos com miastenia graves, linfoma indolente, arritmia, né? Ou então a paciente cardiopata grave, com estente, com diabetes mellitus tipo 1. Então, assim, eu peguei uma diversidade de pacientes com muitas comorbidades. Assim também como peguei aquele que, se eu fizesse ou não fizesse nada, ia resolver. Qual é o grande problema que a gente está vendo? Muitos jovens que têm uma gripezinha assim do corona, 2 meses depois estão aparecendo com problemas. Né? Com problemas, peguei uma com desautonomia, que é um troço difícil, a beça de tratar, na medicina acadêmica, porque não mantém a pressão, e a gente pega com o quê? Com cansaço. E eu acho que isso é um achismo, que esse cansaço pode ser que pegue microcirculação do pulmão, e isso não dá imagem tomográfica, porque você revira o paciente, não dá imagem, não dá nada cardíaco, não dá nada pulmonar, e as pessoas estão com muito cansaço, com dificuldade de respirar, arfando. E, para isso, a medicina antroposófica tem medicamentos com os órgãos, pulmo, isso e aquilo, e aí você vê o que precisa, e vespa, que faz com que as durezas possam ser transformadas, traz esse elemento da organização do eu no sentido de metamorfosear a matéria, ou dependendo do que for, você tem uma formiga que trabalha no solo, você tem a vespa que faz o ninho no solo, mas voa, e você tem a abelha. Então, você tem uma riqueza de maneiras de trabalhar, e que vocês traduzam isso em arte terapêutica. Acho que é isso, gente, para a gente ter um tempo para vocês, se vocês tiverem interesse de perguntar alguma coisa, senão eu posso falar, mas falar nunca é o problema. Tem perguntas? Cecília? Eu tenho pergunta para 2 situações, porque é muito rico quando você traz o tratamento tipo de tratamento que você faz e a gente passa para a terapia artística. Por exemplo, há pessoas que perderam totalmente olfato e paladar, né? Uhum. É um dos casos que surgiu bastante. E Sei. outro, bastante jovens com anorexia, que surgiu também nesse período. Uhum. Né? Bom, é muita coisa, eu sei, mas... Não, vamos tentar criar imagem? Vamos. Vamos tentar criar imagem. Veja bem, quando a gente fala, é interessante que os órgãos dos sentidos estão sendo acometidos, né? E os sentidos são aquelas baías que acolhem o mundo externo, não é isso? Então, quando eu tenho o olfato, eu vou perceber, através do olfato, a essência interior de alguma coisa. Com o paladar, eu vou ter contato com essa coisa e vou investigar isso. E o paladar tem uma relação profunda com o fígado, né? Como órgão de reconhecimento. Então, quando eu boto uma coisa na boca e eu mastigo, eu tenho a substância, né? E eu vou ver o que está lá dentro da substância, né? Aquelas pessoas que cozinham bem e que bota na boca, aquele fez isso, botou aquilo, ele vai lá e repete tudo, ainda inventa mais uma coisa, né? Aquelas pessoas que têm um paladar apurado. E o que é o paladar? Você lida com a matéria e vai ver o que tem dentro da matéria. Com o olfato, tem o ar, tem o astral, eu tenho uma outra qualidade. Estão entendendo? Quando eu falo de anorexia, a gente tem que ver o seguinte, gente. Eu me lembro que quando eu fui dar um curso de gastro, sei lá, em 2006, sei lá. A primeira vez que eu fui dar um curso de gastroenterologia,
E aí tinha numa segunda palestra do curso do Steiner para médicos, era o curso de Natal. Tinha assim, organização do eu-morte, corpo astral, doença, corpo etérico, saúde e corpo físico, nutrição. Aí, corpo físico e nutrição. Aí, gente, através da alimentação é que a gente se liga à vida terra. Todos nós percebemos que quando o paciente deixa de se alimentar, a coisa está feia. Meu cabelo já vai assim, opa, né? Então, assim, quando a gente fica impossibilitado de digerir a substância terrena, a gente deixa a terra. Morre, faz a passagem para o mundo espiritual. Então, com a nutrição, eu me ligo à terra. A anorética, ela fica magrinha, ela não quer chegar na adolescência, ela não quer ter formas que caracterizam a astralização, né? E ela nega a terra, de certa maneira, porque ela não consegue se ligar a isso. Então, essas são pacientes que precisam muito enfaixamento, envoltórios, para ganhar assim, envoltório, e a gente trazer ela devagarzinho para a terra, através de estímulos, com medicamento, e muita coisa, gente, anímica, envoltório psíquico, envoltório físico, pegar, massagem, mas com muita delicadeza. Né? Porque a gente sempre tem na historinha dessas crianças, na biografia, coisinhas, né? Que a gente tem que ter muita delicadeza para lidar. Respondeu um pouquinho, Cecília? Sim, muito obrigada, Sheila. Deu para Trouxe entender um uma pouquinho a luz. diferença do olfato para o paladar, em termos qualitativos e de perdas, como órgão dos sentidos com os quais eu me ligo ao mundo externo? Sim, Tá. sim. Agora é ponderar. Muito obrigada. De nada, querida. Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma dúvida? Sheila, quando você trouxe a imagem do estíbio, você falou muito rápido. Você não quer repetir aquela quadrimembração que você fez como imagem? Né? Não do medicamento, mas a imagem para a gente poder refletir sobre isso. Então, eu vou te dar várias imagens, tá? Ok. Eu vou te dar. O Stibium é um medicamento que os alquimistas gostavam muito de ver, porque eles tinham a vivência, quando eles estavam na alquimia com o Stibium, eles tinham uma vivência do homúnculo, né? E outra que dava um bem-estar muito grande. O Stibium, Steiner fala, ele entra quase como um substituto da organização do eu. Então, assim, eu quadrimembro o Stibium, né? O Stibium atua também, a gente usa muito para atuação psíquica e até para paciente psiquiátrico. Não quer dizer que se eu dou para uma parte psíquica de um paciente é porque ele é psiquiátrico. E se for, também vamos parar com preconceito, mas não é o caso só, né? Assim, isso dá uma harmonia porque o Stibium, ele liga melhor o corpo astral ao corpo etérico. O Stibium trabalha as proteínas, tem uma atuação com as proteínas, e ele tem o antimônio, ele tem um radical com sulfur, que faz ele atuar bem nessa parte etérica de proteínas. E as proteínas são produzidas no fígado, então, por isso, essa relação etérica. E ele explode, quando você trabalha com o Stibium, ele explode também, ele tem as flores de Stibium quando explode, que gruda no vidro, é lindo de ver. A Cecília demonstra essas coisas. E essa capacidade, para mim, é a que detona o físico. E, aliás, esse, para mim, seria um medicamento que é muito para a nossa época agora, com tanta
influências de ondas eletromagnéticas, é celular, é isso aqui que a gente está, computador e todas essas coisas. Eu imagino que, para as crianças, esse seja um remédio que a gente tem que descobrir uma forma farmacêutica de poder proteger mais as pessoas de todas essas irradiações. Então, isso é um aspecto do Stibium. E eu ainda vou te dar mais um, em homenagem, em 2024, o Congresso de Natal vai fazer 100 anos. E, junto com o Congresso de Natal, que fará 100 anos, fará a sessão médica também 100 anos. Né? E, assim, fazendo um adendo, eu começo com as minhas loucuras, que elas nunca ficam muito poucas, né? Então, assim, como é que a gente entende essa relação do cosmo, do ser humano e da Terra? O metal que atua do cosmo na Terra e a relação com o ser humano. Aí eu vou um pouco mais longe, porque, por exemplo, para que a Assembleia de Natal acontecesse naquela época, fazendo uma pequena imagem, o Steiner começou a viajar para unir aqueles grupos assim esotéricos que tinham de estudos, ou ele fazia uma sociedade antroposófica após a queima do Goetheanum, antes de 24, né, de 23 para 24, onde ele funda a Assembleia de Natal, ele faz a viagem e começa a juntar esses grupos esotéricos, essas pessoas que se dedicavam. E, na realidade, ele começa o estímulo à criação dos ramos. Né? E, com isso, também, a criação da sociedade antroposófica nos diferentes países. E para que todos os antropósofos se reunissem no Goetheanum. Com a Assembleia de Natal, ele cria o Goetheanum como de certa maneira, esse lugar, esse templo sobre a Terra. A gente tem a criação da Escola de Micael, com a parte esotérica, e a parte de karma novo que ele dá. O Steiner traz isso. Agora, preste atenção. No ramo, os anjos, qual é o sentido do ramo? Porque a antroposofia, em verdade, é equalizar as correntes diferentes. E a gente sabe também, além das correntes diferentes, que houveram anjos que se opuseram no mundo espiritual a Micael. Já que é para arrebentar, vamos arrebentar, né? E nessa oposição, quando essas pessoas encarnam então juntas, por isso que no ramo a gente briga como cão, que é importante que os anjos também se amenizem um pouco com os micaelitas, né, que participaram daquela reunião no céu com Micael. Então, o ramo é um local para isso. Como é a Sociedade Antroposófica do Brasil, esse âmbito nacional é onde se reúnem todas as pessoas que participam disso. E aí a gente vai pulsar onde? Lá no Goetheanum, da periferia até o Goetheanum. Aí Sheilinha viu assim, no ramo a gente trabalha os anjos. Na territorial, a gente trabalha, territorial tem a ver com o arcanjo, e o Goetheanum tem a ver com o arqueu do tempo. Né? Então, a gente tem a terceira hierarquia como uma preparação para a Assembleia de Natal. E aí, você vai pegar o Stibium, ele é feito de argentum, de mercúrio e de cobre. E aí eu uso muito nas epidemias que pegam o ser humano e se torna uma epidemia, ela rompe fronteiras, e se faz uma epidemia maior, ela atinge outros países. E se faz uma pandemia, benza-te Deus, que é agora. Está entendendo? Esse é um outro sentido espiritual da indicação dessa medicação, seja para dengue, seja para corona. Essa foi uma sacação, eu tive de me ocupar com isso, de repente, eu lendo uma outra palestra, lendo esse movimento do Steiner, eu disse, olha o Stibium aí.
olha a terceira hierarquia, e olha o estíbium, e olha o preparo da Assembleia de Natal. Ok, Essa muito foi, obrigada. essa Oi, foi meia Sheila. capítulo. Posso fazer uma perguntinha ainda? Pois não, Charlotte. Apagou o seu microfone, a gente não está ouvindo. Desculpa. Eu sei que esse momento da Covid é tudo muito novo, as pesquisas ainda são muito recentes, né? Então, nós, como terapeutas artísticas, assim, eu, por exemplo, eu tenho muito interesse da pesquisa, né? De, por exemplo, do diagnóstico de pessoas com Covid, como é que apresenta a expressão na pintura, né? Eu acho que ainda não tem, acho que ninguém tem, ou se alguém tiver, por favor, vamos trocar aí informações, né, de diagnóstico com pintura com Covid, porque eu gostaria de, assim, de ver qual é a tendência na pintura, né? Como assim, quem trabalha com a color, a gente trabalha com luz, escuridão, silício e sulfur, né? Então, assim, é uma coisa assim de entender aonde que essa doença está e aonde o que a gente precisa estar trazendo para equilibrar. Enfim, é isso. Charlotte, você tem que pensar o seguinte: no momento agudo, ninguém vai querer pintar, porque, inclusive, pode ser que nem caia muito bem pintar para o paciente, porque ele tem febre, ele passa mal, ele tem uma série de coisas. É fantástico no pós, ou antes, ou nesse cenário pandêmico, é que eu consigo me representar vocês atuando de uma forma maravilhosa no cenário pandêmico, no confinamento, nas loucuras, nas coisas todas que cada um desenvolveu. No momento da doença, eu não acho adequado, né? Agora, onde é Concordo. adequado? No pós, as Sim. síndromes pós, que são aquelas coisas crônicas que arrastam corrente, aí sim, Sim, né? perfeito. Claro que quando está no pico, claro que a pessoa não tem nem força para nada. Mas, assim, no entendimento um pouco como é que fica essa trimembração, né? Dentro dele, assim, né? Se pudesse estar vendo como é que está esse equilíbrio entre a luz e a escuridão. Porque você trouxe muito do estíbio, né? Eu fico tentando entender um pouco nessa relação com a silício e o sulfuro, né? Eu não tenho essa compreensão médica, né? Mas fico sempre tentando relacionar com a terapia no equilíbrio, né? Das forças entre luz e escuridão. Então, você pode ver entre luz e escuridão, a gente pode ver que falta esse processo de luz, né? Esse processo de luz fica fraco e um processo metabólico sulfúrico ele invade como uma Inflamação. tempestade, como uma inflamação, como uma tempestade de proteínas. E você vê que a pessoa perde aqui o olfato, perde, isso aqui se torna fraco Que invade, para sim. compensar o polo inferior. Então, isso tem que se expressar de alguma forma no pós, se arrastar a correntinha, vocês vão ver, aí vocês vão ver, e outra, aquela pessoa que tem isso, ela tem mais um conjuntinho de comorbidades, às vezes sim, às vezes não, então vocês vão ter muito para se distrair. Maravilha. Né? Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Vera, você está coordenando? Pode sim, Angélica. Angélica, Sheila. Pode falar, Angélica. Sheila, estou encantada aqui com a forma como você trabalha com a formação de imagem. E aí eu queria ver se você poderia nos ajudar nesse sentido, né? Eu vejo que você reúne a parte do ser, né? A visão mais espiritual junto com a medicação, né? E você vai fazendo essa reunião de coisas para formar uma imagem do seu caminho, né? Terapêutico. Como é que você poderia trazer isso para a gente como um apoio assim, de metodologia? Como é que a gente pega essa mão que você tem para ter esse olhar e para tudo isso? Quer dizer, assim, um pouco do caminho que você percorreu e o que você nos recomendaria? Aí vem algumas características que hoje eu reconheço em mim.
eu tive um pai que me contou muitas histórias. E eu, como criança, sempre ouvi muita história. Quando a gente ouve a história, a gente tem que se calar, e aquilo que a gente ouve, a gente tem que se calar, a gente tem que ficar quieta, tem que ouvir, e esse ouvir, concomitantemente, a gente forma a imagem do que a gente ouve, né? É interessante, eu, quando falo de primeiro setênio para os pais, eu adoro dar a imagem do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Que o Pequeno Príncipe chega para o aviador e diz: eu quero o meu carneirinho. Aí ele desenha o meu carneirinho, eu quero um carneirinho. Aí ele vai lá e desenha um carneirinho, perninha meio fofudo assim. Aí ele, não, isso não é meu carneirinho. Aí ele vai lá, se esforça, faz aquele carneirinho mais intelectual, ainda mais assim, sei lá como. Aí ele fica bravo que ele não faz o carneirinho dele, aí ele tem a ideia. Ele desenha uma caixa e faz um buraquinho e diz: olha lá está seu carneirinho. Aí ele vem e olha assim na caixinha, no carneirinho. Ah, meu carneirinho. Entende? É a mesma coisa da boneca. Quando a gente dá uma boneca toda pronta, a criança não consegue sonhar, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu tive muito boas na minha educação foi esse ouvir histórias, né? E eu sempre desenvolvi um ouvir. Eu, criança, as pessoas encostavam do meu lado para contar história, para contar a sua vida, e eu sempre ouvi com prazer. Então, esse ouvir e esse formar a imagem do que você ouve, eu acho que é um dos componentes que me ajudam hoje e ter estudado sempre muito antroposofia. Então, assim, eu sempre brinco não, eu falo seríssimo, as pessoas quando começam a se ligar à antroposofia e tal, eu rio e digo assim, bem-vinda a crises, querida, porque é uma atrás da outra, crises subentrantes, porque você tem que lidar com seus endurecimentos, com as suas coisas todas. Quando você acha que você está abafando, entendendo uma coisa de um lado, aí você lê em outro canto, quebra tudo que você estava pensando, aí você vê que você é dura, que o seu pensamento é não sei o quê, e essa quebra é como um pouco a imagem de uma carioca na praia, a de você, em criança, construir aqueles castelinhos de areia, aí vem o mar, derruba aquilo tudo, aí você vai e tenta fazer mais forte, aí você se afasta da água, mas aí fica sem graça, tem que ficar perto da água. E esse constrói e desconstrói também é um caminho que nós fazemos para poder entender a antroposofia, para tornar isso. Então, tudo que eu ouço e tudo que eu estudo, desde o início, eu nunca quis deixar a antroposofia como um deleite para mim. Eu sempre quis fazer com que tudo que eu lesse tivesse um link com alguma coisa que eu pudesse usar na medicina. Isso sempre foi uma questão para mim. E como eu comecei muito cedo, eu já comecei com antroposofia, eu tinha 17 anos, com um grupo de estudos, e depois, quando eu passei para a medicina, eu fui fazer grupo de estudos de medicina, apesar de não ter quase nada no Rio de Janeiro, o que tinha eu estava, né? Eu acho que isso ajudou a já fazer esse exercício, e mais assim, um interesse sempre artístico pelas coisas. Então, essa combinação, eu acho que sempre me ajudou para hoje fazer isso. Por exemplo, eu ouço um colega que... eu estava com uma paciente, chegou no meu consultório com toxoplasmose ocular. Eu não entendo nada disso, gente. Não entendo nada, é coisa de oftalmologista. Aí eu liguei para o colega e pedi para o colega me explicar a fisiopatologia. Eu dei sorte de ser um senhor que, com certeza, era professor, e se não era professor, ele tinha um pensamento muito didático. E ele me explicou, e enquanto ele ia explicando, eu consegui traduzir isso numa forma de tratar, eu consegui ver metal, eu consegui ver a atuação disso, daquilo. Mas, para você conseguir fazer isso, você tem que estudar muito desde sempre. Eu não tive o que eu hoje dou de bandeja para os alunos, eu não tive isso, entendeu?
Eu tive que conquistar isso. E essa conquista, esse esforço com um paciente, com uma imagem, com uma doença, com uma situação, esse esforço é que você vai construindo ao longo do tempo essa forma de ver. É o que eu posso dizer assim do caminho, entende? Muito Mas obrigada. sempre, se eu leio, por exemplo, eu leio uma coisa, eu desenho mal, gente, é um horror, é igual minha letra. Mas, assim, eu faço imagens, que imagens que vão me remeter ao conteúdo daquilo que eu estou ouvindo para eu guardar. Sabe? Quando você tem que ouvir, está fazendo grupo de estudos, aí está lendo lá capítulo, está vendo, mas não sei o quê. Se eu puder, eu vou construindo algum tipo de imagem para que eu preciso disso. E quando a gente ouve uma anamnese, a gente vai ouvindo fatos assim diferentes. E isso, primeiro a gente ouve aquelas coisas, isso vai ao mesmo tempo criando imagem e uma forma, né? Entende? Então isso, em verdade, eu exercito o tempo todo. Por Sheila, isso o meu humor também, porque tudo que as pessoas falam eu vejo. E é horrível, porque às vezes a gente tem a piada certa para a hora errada. Fala. Sheila, assim, a Angélica fez essa pergunta, né, do que você faz. E ela está se formando em terapia artística. Então, o terapeuta artística tem esse privilégio dessa construção e desconstrução o tempo inteiro e nessa formação de imagens. Então, nós como terapeutas artísticos, nós temos esse privilégio. Falamos juntos, você falou isso também? Foi. Vamos fazer Foi. Pif e Paf. Conhece Pif e Paf? Pife? Não, como é que é Pif e Paf? Quando a gente era criança e falava a palavra junto, a gente dava o dedinho e falava 1, 2, 3. Pif ou Paf? Nossa. Pif e Paf ficou em São Paulo. No Rio era e outra aí, quando a gente coisa. fala juntos, vamos ver. E a gente faz um pensamento, né? A gente pensa uma coisa. Se falar Pif junto ou Paf junto, é que vai dar certo aquele pensamento que a gente pensou, né? Uhum. Era uma brincadeira de criança. Mas é isso, né, Angélica? Então, eu acho que é esse processo contínuo da desconstrução e da construção, né, que vocês, na terapia artística, fazem o tempo inteiro, nós fazemos. E nós temos que observar o paciente nessa construção e desconstrução também o tempo inteiro, né? Isso são relações. Agora, interessante, Sheila, o que você trouxe, né, dessa atualidade dessa pandemia, né, do coronavírus, como é típica do desenvolvimento da alma da consciência, né? Totalmente. Ela cabe perfeitamente neste momento, né? Então, assim, como você trouxe essa imagem, ficou muito clara. Da alma da consciência da época micaélica. É assim, porque ela é cosmopolita, para a alma da consciência, Micael não suporta nada do passado, né? Ele olha para frente e ele olha os atos. E o que nós precisamos agora é agir, né? É ter uma ação para com o outro, né? Então, assim, as possibilidades de transformação são inúmeras, mas nós temos que começar a fazer. Micael, ele é muito sério. Não importa o que você fala, mas ele se importa com o que você faz. Né? Me tocou muito quando você trouxe essa questão de quando nós reconhecemos o outro, nós fortalecemos o sistema imunológico dele. Isso é incrível. Isso hoje é ciência, tá? Isso não é só antroposófico, não. Isso hoje é conhecido. Então, a pessoa, quando ela é desvalorizada, ela não é reconhecida e ela não é reconhecida na sua atuação, ela adoece, né? E quantas vezes a gente faz isso com o outro, caramba, né? Então, assim, quantas coisas a gente precisa verdadeiramente fazer diferente.
Quando eu vejo essas pessoas assim, numa condição de vulnerabilidade e que a gente não quer nem ouvir se ela chega no vidro do teu carro, né? Você não quer ouvir a pessoa pobre, ou você vê aquela desgraça, você nem olha e passa como como se fosse normal isso. É muito, é muito o que a gente está fazendo, né? Assim como se você passear durante 40, 50 minutos, 1 hora por dia no bosque, na floresta, o seu sistema imunológico vai bombar, vai ficar muito bem, né? Como é importante você tomar sol, como é importante você comer comida de verdade, que tenha vida nessa alimentação, como é importante você dormir, né? Que são tidos como os fatores profiláticos, né? Para você não adoecer, né? Ritmo, tempo. Olha a loucura do que a gente foi parar, né? Nunca trabalhei tanto na minha vida, Deus me livre. Eu já era workaholic, agora eu não tenho nem o que falar. Agora, isso que a Cecília trouxe, Cecília, também me remete à metamorfose dos sentidos, né? Da importância do sentido do tato, do contato, e a metamorfose no sentido do reconhecimento do eu do outro, né? Então, como essa, e aí entra a imunidade, né? Eu me reconheço no contato com o outro, né? A serviço de. Então, quando você falou isso, me veio essa transformação, essa metamorfose. E como isso é necessário hoje. Isso. E querem mais uma, que é muito boa, Vera, esse elemento que você trouxe, porque assim, quando a gente pega uma criança e acaricia, e massageia, e acolhe, e faz isso, isso se metamorfoseia no futuro em contato social. E agora ninguém chega perto de ninguém, ninguém pega ninguém, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente esculhamba, né? Já acabou logo isso, um pouco, mais ou menos. Mas, assim, é muito sério para a criança. As crianças ficaram isoladas de outras crianças, deixaram de pegar, né? E ainda, em muitos lares, elas ainda ficavam como as culpadas que poderiam passar coisa para o avô, para o pai, para a mãe. Gente, é assim, surreal. E a criança que está em formação, até a troca dos dentes, tudo que forma o organismo dela tem a ver também com os pensamentos das pessoas em torno. Agora, você imagina um pensamento tenso, neurótico, louco, pandêmico, em torno dessas crianças. Nós vamos ter gerações da pandemia. E isso vai plasmar e formar essa criança. Isso vai estar dentro da postura dela. Olha que coisa delicada. Por isso que eu digo, gente, pelo amor de Deus, vai lá, aluga uma casa fora, vai para o mato, faz a home office lá de outro canto, bota essa criança para andar, sai, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque, nossa Senhora, o que vem por aí? Né? Então, a gente tem que pensar o que é uma criança não lê mais os lábios, não vê a fisionomia, a gente está mascarado, né? Ela também, né? Que coisa! Você precisa ver o sorriso que eu ganhei quando, em algum momento dentro do consultório, não sei o que foi, teve uma que tirou minha máscara, né? Entendeu? Com a cara mais safada e sapequinha do mundo, né? E eu deixei, né? Fiquei quieta, um sorrisão aqui, né? Assim, porque assim foi aquele atrevimento, né? Sapequice. Aí eu olhei e a gente riu muito, e foi muito gostoso. A mãe nem viu, graças a Deus. Mas assim, também se visse a mãe, não tinha nada de radical. A mãe estava doida para arrancar tudo, mas eu, como médica, tenho que manter, né, a linha. Né? Mas aí eu banquei a vítima que a criança tirou. Então, assim, porque foi uma experiência única nossa, a gente se divertiu muito, mas, assim, olha que coisa, né?
Olha que coisa. As pessoas entram agora, elas não falam, elas quase entram, não sabem o que falam, porque estavam acostumadas antes ou a dar a mão ou beijar, então, mas o que eu faço? Eu posso dar a mão, não posso? Aí tem uns escrachados que te abraça, te beija, abacalha logo tudo. Tem outros que esses são mais raros, esses que rompem essas coisas todas, mas assim, mas as pessoas entram e saem, mal falam, não sabem como se portar, gente. É um troço muito... A gente está perdendo aquele senso de olhar, de conversar, de bom dia, boa tarde, até logo, acabou. Agora não pode tocar, está tudo bem. O brasileiro não sabe lidar com isso. É muito engraçado. Eu tenho cenas assim, quase que hilárias por um lado e triste por outros, mas assim, são coisas assim que até a pessoa aprender, mas há um distanciamento, né? Há um distanciamento do humano, e fica tudo, a gente daqui a pouco vai ficar que nem essas criancinhas, tudo por WhatsApp. Uma boa coisa que dá para fazer com as crianças, quando você recebe elas, é pôr álcool gel na mão e dá para cumprimentar com a mão, bem gostoso mesmo. Aham. É. Aí eu cumprimento, sem álcool gel mesmo, eu rompo algumas coisinhas, porque eu já lavei a mão ali no consultório, nossa, que eu lavo de mão, bota álcool, bota isso, bota aquilo, então eu já chego limpinha, né? Então eu pego, não estou nem aí, porque depois eu vou examinar mesmo, eu vou pegar, mas assim, que aquele momento ele seja caloroso, pelo menos, né? Caloroso. Eu tenho um paciente que me pediu para tirar a máscara, para ver como é que é meu rosto, porque não me conhecia. Tratei muita gente por telefone, né? Então, quando puderam ir no meu consultório, me pediu, você pode tirar a sua máscara para eu ver como você é? Coisas assim muito engraçadas, né? Mas, assim, tudo bem, né? Imagina. Né? Então, mais alguma perguntinha? Oi, eu queria fazer só uma consideração para minha alma, assim, me reverbera como reconhecimento e acolhimento, que seria muito necessário, né? Nesse instante da pandemia. E um acolhimento no olhar, né? No sorriso, em todas as formas de expressão desse acolhimento, né? Uhum. Que eu acho que as pessoas estão necessitadas. Sem dúvida nenhuma, como médica, como terapeuta, a Rafael vai atuar o quê? Qual é uma característica? É acompanhando. Foi como eu comecei a palestra, né? A gente precisa acompanhar, e acompanhar significa acolher, né? E caminhar junto. Não tem uma imagem que tenha assim, Micael, Rafael, Tobias, e tem mais uma figura. Quem é, gente? Antropópis? Gisela? Gabriel. Obrigada, Gabriel. Gabriel. É isso aí. Ana Maria, você quer compartilhar? Você escreveu no chat, quer falar alguma coisa, Ana Maria? Não, é só agradecer muito, né, a Sheila aí pela essa maravilhosa fala e a vocês, organizadores, mas assim, desde o começo dessa questão eu venho pensando nessa máxima aí, não eu, o Cristo em mim, né? Que é uma possibilidade de a gente se sentir cada vez mais próximo dessa integridade que a gente sabe que existe, mas que é difícil alcançar. E a gente... Sim. Sim, Sheila. A gente vai alcançar, Ana, quando a gente vai estar junto do paciente. E aí o Cristo pode atuar, Rafael pode atuar. Né? O grande Rafael é o Cristo, o grande curador é o Cristo. Né? Então, assim, esse acompanhar, para haver tratamento, cura, precisam haver duas pessoas. Sim. Né? E é justamente aí que está havendo que você percebe a intencionalidade que está por trás de tudo isso.
Quando eu não permito que exista essa união entre duas pessoas e a máxima do Cristo fica em xeque, não, onde houver mais de dois em meu nome ali eu estarei, é que dá para perceber que tipo de intenção está nos bastidores de tudo isso. Muito isso aí fica bem claro, né? Então, assim, esse é o lado bom, e o lado ruim, que assim, Hannah Arendt fala disso de uma forma brilhante. Sabe quem é Hannah Arendt? É uma filósofa alemã, na realidade, uma cientista política também, e maravilhosa, maravilhosa. Ela é um espetáculo, assim, eu acho, né? Então, sempre que eu leio as coisas dela, e ela tem um livro que ela escreve que é um fantástico, chamado Totalitarismo. E pegando só uma partezinha do que eu trouxe com relação à solidão, é muito do que ela traz, né? E ela fala como é interesse para os totalitaristas assim que haja esse isolamento, porque no isolamento não há o agrupamento, não há o social, não há essas trocas, você fica sozinho. Então, para um regime totalitário, é interessante o isolamento, né? Então, é interessante isso. E a gente tem um controle agora por essa coleira eletrônica, por esse aparelho que a gente está. Então, a gente tem um mundo caminhando de uma forma muito esquisita, né? E depois da pandemia, vários trabalhos vão ser home office, várias coisas serão através do computador, né? Você não tenha dúvida, o mundo não vai voltar a ser o que era antes, né? Entrou isso pesado na nossa era, que tem um lado bom, né? Que você vê, senão a gente não estaria aqui agora, senão talvez não se houvessem outros grupos de estudos, outros trabalhos que puderam acontecer e a gente fazer dessa forma, mas a gente tem que saber a medida disso tudo. É uma arte difícil. Muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Estamos chegando no fim do nosso encontro. E gostaria de saber se tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma colocação. Sheila, se você também quiser trazer mais algo. Trazer algo a gente sempre pode trazer, mas já está na hora de ter pergunta, você vai trazer algo, senão eu não paro, eu falo muito. O algo pode ser uma despedida, pode ser uma palavra, né? Você pode escolher. Então, eu posso escolher, é pena que eu não achei, eu procurei para vocês, eu ia trazer uma coisa muito bonita da Hannah Arendt, que ela fala sobre o mal, porque, em verdade, quando as pessoas com confinamento chegam à depressão profunda ou chegam a essa solidão profunda, ela diz assim, essas pessoas se desenraizam, né? E ela tem essa do mal que eu não achei agora para vocês, e eu vou ficar devendo, é que ela diz assim que o mal é superficial, o mal não tem raiz, o que tem raiz é o bem, é o bom. Então, assim, a gente tem que ver que nós temos que transformar essas forças adversas em nós. Isso é uma chamada. Essa pandemia ela chama para a transformação das forças adversas em nós e para a gente desenvolver, e só vamos sair disso de uma forma decente, sem cair em outra coisa, se a gente não, se a tarefa dessa pandemia não acontecer, né, a gente vai ter uma terceira guerra mundial, a gente vai ter alguma coisa, se a gente não fizer esse movimento pelo outro. E aí essa frase, que a maior importância do nosso eu é reconhecer o outro. Acho que é isso que é o principal. É o trabalho do entre, né? No entre atua o Cristo, no entre atua o grande curador, né? Isso mesmo. É isso, minha gente. Muito bom, Sheila. Agradecemos de coração, né? Foi uma palestra muito viva, calorosa,
ao mesmo tempo tão profunda, mas que traz tanta possibilidade, né? Uma coisa tão séria, mas que nos traz a responsabilidade da transformação. Isso é o que a gente mais necessita, né? A vida é transformação sempre. E a forma como você trouxe, né? Eu sinto que traz uma esperança, né? Uma responsabilidade com esperança, uma vontade de estar, de agir. Então, agradeço em nome da Aurora a sua presença e a sua linda palestra. Obrigada, obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui, viu? E a gente poder trocar. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bye, bye. Muito obrigada. Obrigado, Sheila. Nada, queridos. Obrigado, Sheila. Prazer.